Oi, pessoal. Então, para a aula de hoje, né, a gente tinha planejado aí fazer bastante trabalhos um pouco mais práticos, né, mas então a gente vai ficar um pouquinho prejudicado por causa dessa situação toda, né? E aí eu vou falar um pouquinho mais de forma analítica, né? Eu vou colocar alguns estudos aqui de caso para a gente só analisar a questão da iluminação, né, principalmente com o flash, né, a ação do flash. E aí depois a gente, naquelas oficinas que nós estamos planejando com o professor Lúcio, a gente vai deixar o andamento de forma mais prática. Okay? Bom, então basicamente o que a gente vai ter? Em qualquer iluminação de objetos, né, a gente vai ter alguns elementos ali que vão estar em destaque. Né? Como a gente vê aqui nesse diagrama de luz, a gente tem aqui o ponto 3, ele é o que a gente chama de ponto de especularidade. Né? O que é esse ponto de especularidade? É a reflexão da luz que a gente vai incidir. Né? O ponto 5 aqui seria a transição desse ponto especular, né? Desse ponto de luz, é a transição aqui onde a gente pode observar. O ponto 1 seria o ponto de tom real, né? Seria a luz que a gente vai capturar com a lente. O ponto 4 é a transição da sombra, okay? Aqui, ó, onde a gente consegue ainda um pouquinho delinear, embora seja uma luz mais suave. E o ponto 2 seria a intensidade total da sombra. Aqui nesse slide é só para a gente observar, né, a diferença ali entre a luz difusa, né, que a gente viu nas outras aulas ali, e a luz dura. Né? Então a gente tem ali também os mesmos elementos. As duas únicas diferenças que nós vamos ter aqui é que na luz dura a gente vai ter ali a especularização da luz um pouco mais forte. E aqui na sombra, né, ela vai ficar mais marcada como é característica da luz dura. Aqui na luz suave, então, a gente tem ali uma transição maior, né, da sombra, e aqui na especularização ela é um pouco menor. Bom, a gente pode ter aí também, junto com o uso da luz, do flash, alguns elementos para auxiliar. Esses elementos a gente chama de modificadores de luz. Os principais deles estão aqui, ó. O primeiro deles é o softbox, né? Ele é uma caixa revestida com um tecido, né, translúcido. Ele vai ali junto com a luz, né? Ele pode ter um formato retangular ou octagonal. Ele ajuda a amenizar um pouquinho a intensidade da luz, né? Deixar a luz mais suave. O difusor também é outro elemento que a gente usa para deixar a luz mais suave. Né? Ele tem esse formato oval aqui, né? E ele é translúcido. E tem o rebatedor. O rebatedor também tem esse formato oval aqui, né? E ele tem uma superfície que é um pouquinho mais reflexiva, né? Parece quase que uma superfície espelhada ali. De um lado ele é essa cor prata e do outro geralmente é da cor dourado, né? Para a gente trabalhar a questão de temperaturas de cor. Tá? Óbvio, se a gente for tentar reproduzir em casa aí alguns exemplos, tá? O softbox e o difusor a gente pode tentar utilizar o papel vegetal, né, que ele é um pouco mais translúcido, e o rebatedor a gente vai usar o isopor, que ele pode ser coberto aí com uma superfície também um pouco mais reflexiva, que é o papel alumínio, né? Só que o papel alumínio a gente só encontra ele na cor prata, né? Se quiser ali utilizar alguma cor, a gente vai ter que colocar de repente um papel celofane colorido. Bom, aqui a gente vai ver alguns exemplos, em alguns casos de uso de flash incidindo sobre alguns objetos, né, e também a ação dos modificadores. Aqui nesse primeiro caso a gente vai ver a ação do flash embutido na câmera. Né? Ele está incidindo ali de forma frontal, então está aqui ó, o esquema, né, do uso do flash, está aqui a câmera, né, frontalmente, e aí acionado juntamente o flash frontal, né, que o flash embutido de forma frontal. Okay?
Aqui a gente já pode observar eles produzindo a mesma foto, né, da mesma forma. A única diferença é que eles vão agora utilizar um rebatedor, né? E aí a gente já consegue observar uma boa diferença, né? Aqui, ó, na composição da luz em cima do objeto aqui, né? A gente já percebe que consegue captar mais áreas aqui do objeto, né? Já temos mais áreas onde a luz consegue incidir, né? Por causa da reflexão aqui da luz do flash. Lembra ali da primeira aula, né? O ponto de luz ele vai ser aqui, ó, emitido aqui do flash, para cá, para todas as direções aqui frontalmente. E aí a parte que vai ser incidida aqui, ó, no rebatedor, no caso isopor, ele vai refletir para cá, ó. Então a gente vai conseguir pegar uma cobertura ali um pouco mais atrás, né, do objeto e um pouco também mais aqui embaixo. Aqui a gente já tem um exemplo mais completo, né? O flash está sendo colocado aqui frontalmente, né, igual nos esquemas anteriores, mas a gente vai ter a presença aqui de mais dois rebatedores laterais. Então a gente vai ter aqui a reflexão da luz do flash em 3 pontos, né? Aqui, ó, atrás, aqui na lateral esquerda e aqui na lateral direita. Isso vai provocar o que, ó? Lembra? Então a luz ela vai incidir aqui, ó, né, no objeto e vai parte dela ser refletida aqui no isopor, vai retornar e aqui também. Só a observação que a luz que vai refletir aqui, ó, né, nesses dois laterais, ela vai ser bem menor, né, porque a luz ela se espalha um pouco mais frontalmente e parte dela escapa aqui para as laterais. E aí vai ser refletida aqui no objeto. A gente consegue perceber que, ó, ele consegue trazer uma iluminação bem mais ampla, né? Ele não é tão pontual, tá? E aí a gente acaba tendo uma compensação dos lados aqui, né? Ele consegue iluminar um pouco mais lateralmente e não fica tão pontual, né? Aqui, ó, pessoal, nós vamos ter já um exemplo de flashes acionados em estúdio, né? Um esquema aqui de flash dentro do estúdio, tá? Também um ponto só, né? O que vai acontecer? A gente vai ter uma incidência ali direta na luz principal, né, incidindo diretamente acima ali, frontalmente do objeto. E aí o que a gente consegue perceber aqui, ó, aqui lembra do canal especular, ó, tem aqui nos morangos, né, que é aquela parte mais brilhante, onde está refletindo, né? Tá aqui, ó, onde a gente consegue perceber. Aqui a gente consegue no sombreado perceber a transição da sombra e aqui a transição da luz especular, tá? Sendo aqui o ponto real de luz, né? Aqui nesse slide a gente já tem um exemplo de uma iluminação um pouco diferente, né? Que ele utiliza a luz mais quente, um espectro mais quente de luz aqui na lateral, tá? E aí ele vai ter um rebatedor aqui, ó, no canto direito, do lado direito, né, com um laminado. Então o que vai acontecer? A gente vai ter aqui a luz incidindo sobre o objeto, aqui. Parte dele vai incidir sobre o rebatedor e vai voltar para o objeto. Então a gente vai ter uma compensação de luz aqui do lado direito, né, que a gente pode observar até aqui na foto final. Ó. Os pontos mais brilhantes são os canais especulares da luz. Aqui a gente consegue ver as transições de sombra, né? E aqui, ó, a gente consegue ver parte da reflexão da luz do rebatedor, ó, desses pontos aqui. Ou seja, a luz, a sombra, ela deveria estar aqui, ó, mas como a gente tem o rebatimento da luz do lado direito, então ele acaba criando aqui um pouquinho
de tom mais claro, né? Então a gente tem ali uma compensação de sombra desse lado direito. Aqui nesse slide a gente já vê um exemplo um pouquinho também mais completo, né? São a utilização de 2 pontos de flash no estúdio. Então o que isso vai provocar? A gente vai ter ali a criação de 2 canais especulares no mesmo objeto, né? Então o que vai acontecer? Um deles vai estar um pouco mais fraco. Dependendo da foto, né, a gente vai ter ali um ponto mais fraco. Por que isso? Se a gente utiliza só um ponto de flash, o que ele vai criar? Uma sombra, né, bastante forte. E aí, às vezes, a gente não quer que essa sombra apareça com muita intensidade. Então, a gente, em vez de usar o rebatedor, a gente pode sim usar um outro ponto de flash, né, um outro ponto de luz ali, só que um pouco mais fraco, né? Então, aqui na foto, a gente consegue observar, né, ó, tem os canais especulares aqui, e aqui nesse ponto, né? Aqui atrás a gente consegue ver a sombra, né? E aí aqui a gente vai ver a compensação do segundo ponto de luz, tá? Aqui atrás. Em alguns objetos, ó, aqui por exemplo, né, esse objeto mais branco aqui, a gente tem o canal especular, tem a cor real aqui do objeto, tem aqui a transição da sombra e a sombra. Mas a gente não tem a criação do segundo ponto de luz aqui, do segundo canal especular. Por quê? Porque a gente tem esses objetos que estão criando sombra para cá, eles estão impedindo o segundo ponto de luz de incidir aqui nessa parte, ou nessa área. Então aqui nesses objetos a gente vai ter só a criação de um canal especular. Mas já é bem diferente, né? A gente percebe que aqui onde era para ter sombra, ele ficaria bastante escuro. A gente já tem a compensação de luz aqui. A gente já retira um pouco da sombra. Aqui também, ó, a gente tem o mesmo caso anterior, né? Mas em outro produto, outro objeto. São dois pontos de luz, né? Embora aqui no desenho ele esteja mostrando que parece que os dois pontos estão com a mesma intensidade, né? Pela foto aqui a gente percebe que não, né? A gente tem ali, ó, a criação do canal especular aqui, e aqui é o ponto real de luz, aqui é a transição da sombra e aqui a sombra, né? O que aconteceria se a gente tivesse só um ponto de luz? A sombra aqui ela estaria muito forte, né? Ela estaria criando um canal de sombra aqui bastante intenso. E aí então vem o segundo ponto de luz para fazer uma compensação aqui. Ó, aqui a gente consegue ver o canal especular, tá? A mesma coisa. Olha só, aqui nesse slide é bem interessante porque a gente vai ter um exemplo aqui, numa imagem, né, que foram utilizados 2 pontos de luz com a mesma intensidade. A gente consegue observar aqui, ó, 2 lados do objeto com canais especulares iguais. Ó, aqui e aqui, né? Aqui vai estar um pouquinho da transição da sombra aqui embaixo, né? Aqui ele não vai formar sombra porque ele utilizou uma superfície bem escura ao fundo, né? Aqui embaixo, então a gente não vai ter criação da sombra do objeto. Aqui a gente vai ter então só a transição da sombra, né? E aqui nesses pontos intermediários seriam a luz real do objeto. Aqui nesse exemplo também, né? Como ele não tem nenhuma superfície lisa, então a gente não vai ter muito nítidos os canais especulares, mas a gente consegue observar que ele tem sombra para esse lado e para esse lado. Então a gente tem aí o uso de 2 fontes de luz. Tá aqui a sombra de um lado, aqui está bem amenizado, né, a sombra, e aqui embaixo do prato também a gente consegue observar, né, na segunda foto, que quase não há sombra, ou seja, houve bastante compensação de luz aí dos dois lados. Agora, pessoal, a gente vai para uma outra parte também interessante da luz e objetos, né, do flash,
Por quê? A gente vai estar observando a presença da luz em alguns objetos translúcidos também, né, transparentes, no caso do vidro. Né? A gente tem muitos produtos aí que são feitos à base de vidro, né, e o que acontece? Como eles são translúcidos, a luz acaba atravessando sobre os objetos, parte dela acaba incidindo sobre os objetos. Então aqui ó, a gente tem um esquema de luz, como que é um ponto só, né, de maneira acima do objeto, posicionado acima do objeto, né, um pouco mais à frente, claro. E aqui embaixo a gente vai ter o que? Ó? Um objeto, uma superfície clara, para poder refletir essa luz que vai incidir aqui de cima, né? Na parte superior. Então ela vai ter a luz vindo aqui, ó, para baixo, iluminando os objetos aqui em cima. Tá? Parte dessa luz aqui ela vai incidir nessa superfície clara, que está aqui embaixo, e vai refletir novamente aqui nos objetos, por baixo deles. Né? Aqui, ó. Tá? E aí a gente tem também parte dessa luz aqui indo ali atrás e sendo também refletido, né? Para poder iluminar os objetos. E essa luz aqui, ó, ao fundo, né, a reflexão dessa luz, que vai refletir aqui dentro dos objetos, dentro do vidro. Essa luz ali, ó, que vai para lá, ao fundo, ela vai ser refletida aqui para a nossa direção, né, de quem está observando. Então é essa luz aqui atrás, ao fundo, que vai fazer com que a gente consiga enxergar através dos objetos. Né? E no caso aqui é o vidro, então ele vai deixar passar bastante luz aqui no meio dos objetos, do vidro. Então a gente vai conseguir enxergar quase que através desses objetos. Né? Claro, não vamos enxergar praticamente tudo porque a gente vai ter o conteúdo aqui, né, dentro das garrafas. Esse aqui é o mesmo exemplo do caso anterior, só que a gente vai ter um esquema de luz de iluminação diferente. Né? Como a gente pode observar, ó, o softbox, então ele produz uma luz mais suave, até aqui pela sombra das garrafas a gente consegue observar, né, que é uma luz suave. E aí aqui ó, a gente não vai ter a reflexão atrás dos objetos, ao fundo aqui. Ó, né? Então a gente vai ter um bloqueio dessa luz que iria lá para trás. Então a gente só vai ter a luz incidindo sobre os objetos aqui por cima. Né? Por baixo a gente vai ter parte dela, né, retornando, mas ela vai ser bem fraca, só para compensação um pouco aqui embaixo. Né? Então aqui pelas fotos a gente observa ó, o canal especular estão aqui, né, na borda aqui do corpo da garrafa. A gente tem a transição aqui, ó, né, desse canal de luz especular. E aí aqui embaixo a gente já consegue observar que ele está um pouco mais claro, né, que é parte da reflexão da luz aqui embaixo, né, dessa superfície mais clara. E aí é óbvio, né, o conteúdo ele vai ficar mais escuro, a garrafa vai ficar escura aqui no corpo dela, porque a gente não vai ter a reflexão da luz que iria ali ao fundo. Né? Então ela não vai ter a luz atravessando o objeto aqui translúcido. Então ele vai ficar bem mais escuro. Ó, né? Aqui. Aqui nesse slide a gente tem outro exemplo da luz, né, incidindo sobre o objeto translúcido, né, também o vidro, só que é uma iluminação diferente. Agora são iluminação de 2 pontos. Como tem aqui, a gente tem um dos objetos bem escuro, né? Então eles resolveram colocar uma luz aqui incidindo por baixo. A reflexão, se caso a gente tivesse no esquema anterior, né, ele ia criar o canal especular aqui em cima, né, e aí a gente teria a reflexão aqui embaixo da luz. Tá? Mas ele foi nesse esquema aqui, foi colocada uma luz principal lateral e aí outro ponto de luz embaixo aqui. Né? Só que a gente tem
essa superfície aqui um pouco mais opaca, né? Bloqueando parte da luz aqui de baixo. Então ele vai ser uma compensação também de luz, né? Ó. Então aqui no esquema da foto a gente consegue observar o canal especular, ele está na lateral aqui dos tampos, né? Aqui, ó, na tampa a gente consegue observar parte da reflexão da luz que vem aqui de baixo, né? Aqui a gente tem a transição, é bem rápida, mas existe a transição do canal especular e da sombra, e aí para a segunda parte da reflexão da luz. Aqui no corpo do objeto a mesma coisa, né? A gente tem aqui uma parte, ó, refletida da superfície de baixo, em cima também uma parte da luz de cima, e aí aqui a gente tem um pouquinho de uma luz que está tentando atravessar. Nesse outro objeto já fica mais nítido, né? Como ele é mais translúcido, é mais claro, a gente observa ali a luz de baixo atravessando o objeto, né? Aqui nesse exemplo ele é bem legal, gente, porque nós temos ali dois objetos de vidro, né, que são translúcidos, mas um deles tem um conteúdo, né? Então ele se torna muito mais opaco, tá? O outro objeto, o copo aqui, como ele não tem nenhum conteúdo, nada dentro dele, então ele praticamente deixa passar 100% da reflexão da luz. E o esquema diferente aqui é que nós temos dois pontos de luz iguais, com intensidades iguais, só que eles estão posicionados, estão direcionados para trás. Então eles vão ser já uma reflexão de luz ali, ó. A incidência vai ser na parede branca, então o branco ele vai retornar praticamente toda a luz dos focos. Ele vai incidir sobre os objetos, né, a garrafa e o copo ali atrás. Então eles vão provocar ali, ó, a transparência dos objetos. O copo, ele praticamente a gente enxerga tudo, né, porque ele não tem conteúdo. Mas também nós vamos ter ali, ó, em cima da mesa, frontalmente aos objetos, a gente vai ter dois rebatedores, né? E esses dois rebatedores aqui são os que vão provocar esses canais especulares na frente, ó, tanto da garrafa quanto do copo. Aqui, então a gente consegue ver bem nitidamente os canais especulares, tá? Aqui, ó, seria a transição da sombra, né? A sombra, então, ela se criaria aqui, ó, quase que imperceptível, mas existe, né? Porque a gente não tem um foco frontal de luz, são laterais, né? E dois focos vindo atrás e dois rebatedores, dois focos rebatidos frontalmente. Então a parte mais escura vai ser aqui central, né? É mais para criar esse efeito aqui de conseguir observar através da garrafa e do copo. Bom, pessoal, então essa aula de hoje foi mais para a gente fazer uma reflexão, né? Analisar um pouco mais a questão da luz, principalmente obtida por meio do flash, né? E observar aí como é que ele se comporta em cima de objetos, né? Tanto objetos opacos, né, de diferentes materiais e objetos translúcidos. Okay? A gente vai tentar fazer uma análise um pouco mais profunda em laboratório, quando a gente retornar, né, naquelas oficinas que a gente vai produzir, e aí a gente vai conseguir observar e fazer até modificações, experimentos com essa questão da luz do flash nos objetos, né?